Éxodo 3. Uma hora, Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para trás do deserto. E chegou a Horebe, o monte de Deus. 2 E apareceu-lhe o anjo do Senhor, em uma chama de fogo do meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. 3 Pelo que disse: Agora me virarei para lá, e verei esta maravilha. E por que a sarça não se queima? 4 E vendo o Senhor que ele se virara para ver, chamou-o do meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés, respondeu ele, eis-me aqui. 5 Prosseguiu Deus: Não te chegues para cá, tira os sapatos dos pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. 6 Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. 7 Então disse o Senhor: Com efeito tenho visto a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheço os seus sofrimentos. 8 E desci para o livrar da mão dos egípcios, e para o fazer subir daquela terra, para uma terra boa e espaçosa, para uma terra que mana leite e mel, para o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Eveu e do Jebuseu. 9 Agora, que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios oprimem. 10 Agora, pois, vem, e eu te enviarei a Faraó, para que tireis do Egito o meu povo, os filhos de Israel. 11 Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu, para que vá a Faraó, e tire do Egito os filhos de Israel? 12 Respondeu-lhe Deus: Certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal, de que eu te enviei. Quando houveres tirado do Egito o meu povo, servireis a Deus neste monte. 13 Então disse Moisés a Deus: Eis que quando eu for aos filhos de Israel, lhes serve, e eles me perguntarem: Qual é o seu nome? Que lhes direi. 14 Respondeu Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos olhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. 15 E Deus disse mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. 16 Vai, ajunte os anciãos de Israel, e dize-lhes: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, apareceu-me dizendo: Certamente vos tenho visitado, e visto o que vos tem sido feito no Egito. 17 E tenho dito: Fá-vos-ei subir da aflição do Egito, para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. 18 E ouvirão a tua voz, e ireis, tu e os anciãos de Israel, ao rei do Egito, e dir-lhe-eis: O Senhor, o Deus dos Hebreus, encontrou-nos. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus. 19 Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, a não ser por uma forte mão. 20 Portanto estenderei a minha mão, e ferirei o Egito com todas as minhas maravilhas que farei no meio dele. Depois vos deixará ir. 21 E eu darei graça a este povo, aos olhos dos egípcios. E acontecerá que, quando sairdes, não saireis vazios. 22 Porque cada mulher pedirá à sua vizinha, e à sua hóspeda joias de prata, e joias de ouro, bem como vestidos, os quais poreis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas. Assim despojareis os egípcios. Éxodo 4. Então respondeu Moisés: Mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, pois dirão: O Senhor não te apareceu. 2 Ao que lhe perguntou o Senhor: Que é isso na tua mão? Disse Moisés: Uma vara. 3 Ordenou-lhe o Senhor: Lança menos-a no chão. Ele a lançou no chão, e ela se tornou em cobra, e Moisés fugiu dela. 4 Então disse o Senhor a Moisés: Estende a mão, e pega-lhe pela cauda. 5 Para que eles creiam que te apareceu o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. 6 Disse-lhe mais o Senhor: Mete agora a mão no seio. E meteu a mão no seio, e quando a tirou, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. 7 Disse-lhe ainda: Torna a meter a mão no seio. E tornou a meter a mão no seio. Depois tirou a porra do seio, e eis que se tornara como o restante da sua carne. 8 E sucederá que, se eles não te crerem, nem atentarem para o primeiro sinal, crerão ao segundo sinal. 9 Se ainda não crerem a estes 2 sinais, nem ouvirem a tua voz, então tomarás da água do rio, e a derramarás sobre a terra seca. E a água que tomares do rio tornar-se-á em sangue sobre a terra seca. 10 Então disse Moisés ao Senhor: Senhor, eu não sou eloquente, nem o fui dantes,
nem ainda depois que falaste ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. 11. Ao que lhe replicou o Senhor: Quem faz a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? 12. Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que has de falar. 30. Nel. Porém respondeu o Senhor: Envia, peço-te, por mão daquele a quem tu has de enviar. 14. Então se acendeu contra Moisés a ira do Senhor, e disse ele: Não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele pode falar bem, eis que ele também te sai ao encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. 15. Pois lhe falarás, e porás as palavras na sua boca, e eu serei com a tua boca, e com a dele, e vos ensinarei o que haveis de fazer. 16. E ele falará por ti ao povo, assim ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. 17. Tomarás, pois, na tua mão esta vara, com que hás de fazer os sinais. 18. Então partiu Moisés, e voltando para Jetro, seu sogro, disse-lhe: Deixa-me, peço-te, voltar a meus irmãos, que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse, pois, Jetro a Moisés: Vai-te em paz. 19. Disse também o Senhor a Moisés, em Midian: Vai, volta para o Egito, porque morreram todos os que procuravam tirar-te a vida. 20. Temu. Pois, Moisés sua mulher e suas filhas, e os fez montar num jumento, e tornou à terra do Egito. E Moisés levou a vara de Deus na sua mão. 21. Disse ainda o Senhor a Moisés: Quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão. Mas eu endurecerei o seu coração, e ele não deixará ir o povo. 22. Então dirás a Faraó: Assim diz o Senhor: Israel é meu filho, meu primogênito. 23. E eu te tenho dito: Deixa ir meu filho, para que me sirva, mas tu recusaste deixá-lo ir. Eis que eu matarei o teu filho, o teu primogênito. 24. Ora, sucedeu no caminho, numa estalagem, que o Senhor o encontrou, e quis matá-lo. 25. Então Zípora tomou uma faca de pedra, circuncidou o prepúcio de seu filho, e lançando-o aos pés de Moisés, disse com efeito: És para mim um esposo sanguinário. 26. O Senhor, pois, o deixou. Ela disse: Esposo sanguinário, por causa da circuncisão. 27. Disse o Senhor a Arão: Vai ao deserto, ao encontro de Moisés. E ele foi e, encontrando-o no monte de Deus, o beijou. 28. E relatou Moisés a Arão todas as palavras com que o Senhor o enviara, e todos os sinais que lhe mandara. 29. Então foram Moisés e Arão, e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. 30. E Arão falou todas as palavras que o Senhor havia dito a Moisés, e fez os sinais perante os olhos do povo. 31. E o povo creu. E quando ouviram que o Senhor havia visitado os filhos de Israel e que tinha visto a sua aflição, inclinaram-se e adoraram.